Como Deus sustenta o seu povo? Empreendedorismo cristão. Esse é o nosso assunto de hoje e eu tenho certeza que vai ser muito abençoador, muito encorajador, confrontador, porque eu devo te dizer uma coisa. Se tem algo que Deus usa para sustentar o seu povo é o empreendedorismo. São os hábitos empreendedores. Você já parou para pensar como é que Deus sustenta você? Já parou para pensar como Deus te sustenta? Hoje, nesse vídeo, nessa aula aqui com Enzo, eu quero mostrar para você que o meio pelo qual Deus te sustenta não é necessariamente só pela oração. Tem muito crente que só ora e fica esperando a provisão de Deus. Só que a provisão é chegada para aqueles que oram, mas agem. Então, na verdade, orar por provisão, mas ter uma produtividade travada não faz sentido. Os hábitos ruins sabotam a provisão. A família sofre, a fé questiona. Então, hoje eu quero falar da importância de empreender e como o empreendedorismo é o instrumento de Deus para sustentar o seu povo. E quando a resposta não chega, não é maldição não, tá? Às vezes é só um corpo sem hábito bíblico, é só uma baixa produtividade mesmo, é só uma preguicinha aparecendo ali na vida da pessoa e ela simplesmente deixa levar. Os hábitos empreendedores que Deus usa para sustentar o seu povo estão associados à produtividade. E eu vou ver isso com você hoje de Provérbios a Paulo, e eu quero de alguma maneira trazer pontos práticos de tudo aquilo que a gente já fez. E aí, você empreende, não? Empreendo. Depois você vai falar um pouquinho do que você está fazendo aí para criar sua audiência. E se você veio do vídeo Guerra da Alma, é importante que você saiba que a alma controlada libera um corpo produtivo. Então fica até o final, porque o seu sustento, a sua provisão depende do que você vai aprender hoje. Não fique de fora por nada. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Se a gente falar de Bíblia, você vai lembrar que tem muita gente que diz assim, não, mas a carne é fraca, o corpo é fraco. Segundo a palavra de Deus, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então a carne é fraca tem um contexto de natureza caída, mas o nosso corpo físico, ele é o templo do Espírito Santo e é exatamente o corpo físico que Deus usa como um veículo para o nosso sustento. Por isso que a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. A ideia é de que Deus sustenta o seu povo fiel. Por exemplo, você vai lembrar do povo do deserto, o maná vinha, tinha multiplicação. Você vai lembrar de José, por exemplo, no Egito, ele multiplicava também com a boa administração. Então, sempre tinha bons hábitos. O maná não vinha para quem era preguiçoso e não saía para colher. O maná é para quem saía para buscar. José gerenciava. Então tinha uma provisão vinda do alto, mas tinha uma ação, um empreendedorismo humano. Existia um movimento das pessoas para que elas pudessem participar ou fazer a sua parte nessa provisão. Então é interessante que todas as pessoas que não têm hábitos empreendedores, de alguma forma, elas se tornam um pouco mais vitimistas do que as outras. Então elas costumam dizer o seguinte, mas para mim é mais difícil. Porque você não sabe minha história. Então, de alguma maneira, o protagonismo, a ação, o hábito bíblico, o hábito empreendedor, vai removendo da nossa mentalidade todo o vitimismo, toda a preguiça. Porque a grande verdade é que o sol nasce sobre justos e injustos. Não é verdade? Sim. Então a chuva vem sobre justos e injustos. Se a gente não se dedicar, se a gente não tem hábito empreendedor, como é que a gente vai querer reivindicar qualquer provisão de Deus? É uma utopia achar que a provisão de Deus vem só pela oração, vem só pela leitura da palavra. Então, sem sombra de dúvida, a oração e a leitura da palavra sustenta a vida de qualquer cristão. Mas o empreendedorismo, o trabalho diligente, foi o meio pelo qual Deus escolheu para nos sustentar. Lê esse texto aqui, Enzo, só para você entender do que eu estou falando. Provérbios 10, 4. Mão preguiçosa empobrece, mão diligente enriquece. Qual que é a ideia? Mão preguiçosa é a mão que não tem hábito empreendedor. Mão diligente é a ideia que tem hábito empreendedor.
Qual que enriquece? Diligente. Ou seja, é ter uma mão que atua, que trabalha com diligência, com afinco, é hábito. Então, se eu perguntar, por exemplo, o seu corpo é diligente ou é preguiçoso? A gente treina, não treina, a gente cuida minimamente do corpo ou não cuida? Porque se a gente tem hábitos ruins, por exemplo, acordar tarde, rede social infinita, nunca para de rolar o feed, o impulso, não é? Do sustento foge e acaba que você fica sem provisão, porque os hábitos são ruins. Os hábitos divinos, eles estão associados à rotina, a foco, à execução. Quando existe diligência, Deus multiplica. Imagina você como um pai olhando seu filho, fazendo todo o esforço, se dedicando, correndo atrás. Você não vai ajudá-lo? Agora eu fico pensando assim, aquele filho que simplesmente não tem hábito empreendedor, não é diligente. Então eu quero trabalhar com você aqui rapidamente alguns hábitos que são empreendedores e que são usados por Deus para sustentar todo cristão que empreende. E o primeiro hábito está associado à rotina, o pessoal mais antigo vai dizer assim, a rotina matutina, rotina da manhã. Então, qual é a rotina bíblica que Deus se agrada? Qual é o hábito empreendedor que Deus utiliza para prover, para sustentar o seu povo? É uma rotina bíblica pela manhã. É quando você pega aquilo que você conhece, se debruça, por exemplo, na palavra, não é só de saber que a Bíblia é a palavra de Deus, é se debruçar nisso. Provérbios 8,17 diz, os que me buscam diligentemente me acham. Então, é buscar diligentemente a Deus. Um empreendedor sem rotina, ele acorda reagindo. Ele acorda com as urgências dele. Acorda, vai para o WhatsApp. É um dia meio que perdido, não tem um certo plano, é instável. Você já percebeu que há alguns meses a gente está com uma rotina nesse ano? Sim. A gente acorda, a gente lê a Bíblia, a gente ora, tem nosso tempo com Deus, tomamos nosso café e a gente vem para o nosso discipulado. Isso é uma rotina, é um hábito produtivo, é um hábito empreendedor, porque eu estou trabalhando, treinando você e aproveitando esse momento para compartilhar com o pessoal. Então, todo cristão produtivo, ele tem uma rotina pela manhã de alta produtividade. Por quê? Por intermédio desse hábito, Deus sustenta esse cristão, sustenta essa pessoa que teme a Deus. A questão aqui não é se você vai acordar 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã. A questão é se você, ao acordar, tem uma rotina que faz sentido para aquilo que Deus está te chamando. Então imagina, enquanto pai, o meu propósito, além de ser pai, é ser paternal em tudo que eu faço. Então, está dentro do meu propósito treinar meu filho, treinar pessoas. Então, eu uso a minha manhã para eu ter o meu tempo com Deus. Eu uso a minha manhã para eu poder ter um tempo com meu filho, ter um tempo com a minha esposa. E assim produzindo, não é? E assim cumprindo o meu propósito. Rotina matinal é igual sustento multiplicado. É quando a gente começa a perceber a força dos primeiros hábitos, dos primeiros horários do dia. E aí, o seu dia, como é que começa? Começa acordando. Acordo, vou no banheiro, lavo o rosto. Venho aqui, tomo um café. Aí volto pro quarto, faço meu devocional. E depois a gente vem para aula. Vem pra aula. E você, acorda com rotina sustentável, saudável, tem muita distração? Ou vai direto pro telefone, vai direto para a rede social? Me conta aí, como é que tá? Então, o hábito 2 é o foco em 3 prioridades. É uma produtividade divina. Por que foco em 3 prioridades? Quando a gente fala assim, não, tem que focar em uma coisa só. Eu entendo essa linguagem. Mas você vai perceber que você não faz só uma coisa durante o dia. Tem um texto de Mateus 6,33 que diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A ideia é que você, sem foco, você não produz, você não se torna diligente. Imagina, multitarefas, redes sociais,
Urgência toda hora, o negócio não anda, não para. Mas se você focar em pelo menos 3 prioridades, porque a vida é assim, a gente fala, eu vou fazer só isso hoje. Só que existem mais coisas para fazer no dia. Separa as 3 prioridades. Quais são as 3 prioridades que a gente tem entendido e tem feito muito sentido para nós? Primeiro, espiritual, família, Deus, por exemplo. Segundo, os nossos negócios. Terceiro, o corpo. Se eu for colocar na ordem ideal, ao meu ver, é Deus, corpo e negócios. Então, essas 3 prioridades nos ajudam a ter hábitos empreendedores e assim ser sustentado por Deus por intermédio disso. Se eu não tiver prioridade, se eu não tiver um hábito que prioriza o que importa realmente, eu vou viver pela urgência. O telefone tocar, eu vou resolver, vou viver reagindo às coisas e não protagonizando e não construindo. Então, o que eu quero dizer na prática é que se a gente não seleciona as prioridades, a gente fica reagindo durante o dia e a gente acaba não sendo produtivo. Logo, a gente acaba não usufruindo ou não vivendo a maneira que Deus utiliza para nos sustentar. Entende? Aí as pessoas vão para a igreja orar e pedir para Deus ajudar e fazer um milagre. E eu não tenho nenhum problema, eu creio que Deus faz milagre, mas eu fico pensando assim, puxa vida, se eu fosse Deus, eu falo, poxa, tu tem 24 horas, você não faz sua parte, você não constrói hábitos. Fala, ainda bem que o senhor não é Deus. Tem área que não ia ter chance nem para mim. O terceiro hábito, tem que ter diligência nas vendas. Agora o religioso ou a religiosa vai gritar. E quando fala de venda na igreja, venda como cristão, tem que ter diligência nas vendas, moço. A provisão, ela é prática. Você já vendeu alguma coisa? Já. Dá um exemplo aí do que você vendeu. Ixi, eu já vendi muita coisa. Já vendi curso, já vendi bala. Você sabe que eu sou muito orgulhoso disso? Eu acho muito legal essa tua história. Essas experiências que você teve de comprar suas coisas. Lembra quando você vendeu a bala que você estava querendo comprar, acho que um jogo, não sei se era o FIFA. Era, só que também era o passeio da escola. Então, e foi. Então, é interessante. O Enzo, ele tem as experiências de venda dele. Então, todas as vezes que ele quer alguma coisa aqui em casa, às vezes eu entrego e dou. Às vezes eu proponho um desafio, às vezes eu levo ele a produzir, mas existe um treinamento por trás disso, né? Então, sem sombra de dúvida, à medida que ele for crescendo, ele vai entender. Penso que já entendeu. Que se ele não protagonizar e ficar dependendo dos outros, ele não vai ter as coisas. Então, a gente depende de Deus, só que a gente protagoniza e empreende, porque a gente acredita que o empreendedorismo é o meio pelo qual Deus nos deu para nos sustentar. Provérbios 22, 29 diz assim, vês um homem diligente na sua obra, perante reis será posto. Então a diligência na venda é importante. Imagina, um empreendedor preguiçoso, ele vai ficar esperando o cliente. E o que ele vai ter de venda? Zero. A ideia, na verdade, é você ser um cristão diligente, um empreendedor diligente. Vai fazer pelo menos 5, 6, 10 contatos por dia. Vai fazer follow-up. Quem que eu falei essa semana que não me respondeu mais? Você vai acrescentar, vai agregar valor. Vai dizer, e aí, como é que eu posso te servir? Como é que eu posso te ajudar? De que maneira? Então, quando eu cheguei, por exemplo, na Febracis para atender como minha cliente, eu cheguei agregando valor para os diretores, dizendo, olha, eu tenho aqui uma solução para vocês. Eu não cheguei falando de dinheiro, me contrata e tal, cheguei agregando valor. Então, as empresas que precisam do nosso serviço, a gente procura para agregar valor. E não necessariamente para a gente poder vender diretamente. Vai fazendo contato, vai construindo relação, vai criando pontes, vai fazendo conversas. Então, eu quero te encorajar hoje, faz pelo menos 5 ligações. Pergunta para as pessoas assim, como que eu posso ajudar seu negócio hoje? O que você tem que agrega na vida de alguém? Por quê? Essa é a prática, esse é um hábito empreendedor que Deus usa para sustentar o seu povo, a venda. Provérbios 11 diz que abençoado é o que vende.
Inclusive, eu gravei um curso, para você ter ideia, um treinamento de 1 hora e meia, com o título Vendas Sem Culpa, para cristão, só para crente. Uma das maiores dificuldades que eu percebi no meio da igreja, na vida dos crentes, é que os crentes, eles quando vendem se sentem culpados. E eu quero te dizer, abençoado é o que vende. Se você quiser ter acesso, comenta aqui, ó, vender sem culpa. Eu vou entrar em contato com você e a gente pode... Ou então me chama no Instagram, Alexandre Paternal, lá no direct. A diligência vende, a preguiça deixa sem vender. A preguiça faz você ficar pobre. É isso que a Bíblia diz. Quantas vendas você já procrastinou essa semana, por exemplo? Quantas vendas você deixou de fazer porque você estava com preguiça? Faz sentido? Faz sentido. Abençoado é o que vende. O quarto hábito empreendedor é o repouso sábio. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira, então na virada do dia, a gente faz o nosso descanso, o nosso sábado. Ai, mas Alexandre, você guarda o sábado? Bom, eu guardo o sábado. A ideia do sábado, né, do repouso. Ah, mas se não for o sábado, eu descanso em outro dia, descanso. Mas eu priorizo guardar o sábado. Eu priorizo descansar no sábado, porque foi assim que Deus estabeleceu e eu gosto dessa ideia. Eu curto a ideia de descansar no sábado. E a ideia de sustentabilidade no corpo, é um repouso sábio. É descansar na provisão de Deus, está escrito em Êxodo 20. No sábado a gente repousa. Colossenses fala que a gente não deve se apegar aos rituais. E a gente não vive mais por isso. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Mas eu aproveitei e falei, quer saber? Eu preciso de um dia na semana para descansar. Eu vou seguir a literalidade do texto. E quando eu não consigo descansar absolutamente no sábado, eu faço de tudo para descansar no sábado. Ah, mas se eu precisar fazer alguma coisa no sábado, eu até faço, mas eu descanso no sábado. Então a gente tomou essa decisão há alguns anos e tem feito muito sentido para a nossa casa, para a nossa família. A gente tem evitado burnout, estresse. Os nossos sábados aqui são legais, geralmente tem uma comida diferente, geralmente tem uma festinha bacana. A gente geralmente desliga o telefone, fica off e faz contato maior com a natureza, vai para a praia, procura sair de casa e ter contato com a natureza. É assim que a gente descansa. Isso é um hábito de empreendedor que cresce, que prospera. Eu estava lendo a biografia do Bill Gates uma vez e ele tem um hábito que chama de ócio criativo. Ele pega uma semana do ano dele, ou a cada 6 meses, e ele vai para as montanhas, pega uma casa e ele leva os livros que ele quer ler para ter novos insights, novas ideias. Ele passa uma semana sem telefone, sem conversar com ninguém, sozinho numa casa. Chama isso de ócio criativo. Então a gente aqui repousa, a gente descansa porque a gente acredita que isso é um hábito produtivo, é um hábito que Deus estabeleceu para a gente empreender, para a gente poder ser sustentado por intermédio desses princípios. Porque o repouso multiplica, o esgotamento divide. Entende? Quando a gente descansa, a gente está reconhecendo assim, ó, Deus é a minha provisão, Ele tem os meios. Então eu já trabalhei 6 dias, então agora eu vou descansar, porque no final das contas a minha provisão vem do Senhor. Eu não dependo da força do meu braço. Todo mundo que tem dificuldade de descansar como eu já tive, tá? Eu ainda tenho um resquício assim, ó, de 0 a 10, tem ainda uns 2 de resquício assim. Eu fico o tempo todo querendo produzir. Eu precisei aprender a descansar, reconhecer que eu dependo de Deus. Muitas vezes o meu orgulho, né, a minha falta de merecimento, acreditava que eu não podia parar, não podia descansar porque eu que resolvo. Então eu fui percebendo que todas as vezes que eu tive dificuldade para descansar, era a minha carnalidade, dizendo assim, tá vendo? Você não confia em Deus, né? Você não depende de Deus. Então, descanse, o repouso multiplica. E o quinto hábito é a gratidão produtiva. É a ideia de ser grato. Sou grato pela minha família, sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu filho, sou grato pelos inscritos do canal, sou grato pela igreja que eu lidero, sou grato pelas empresas, sou grato pelos meus clientes, sou grato, sou grato, sou grato. Agradece que cresce. Essa é uma frase que a gente gosta muito. Agradece que cresce. Filipenses 4,6 diz assim, ó, não andeis ansiosos
mas pela oração e com a ação de graça você coloca suas súplicas diante de Deus. Então, sem gratidão a gente tem um foco na escassez, as oportunidades a gente não percebe, elas fogem, elas desaparecem. Por quê? Porque a gente fica murmurando, reclamando. Agora, com gratidão, a gente de alguma maneira atrai o sustento de Deus, porque a gente alegra o coração de Deus com a gratidão. Você é grato por alguma coisa? Sim. Pelo que você é grato? Sou grato pela vida, sou grato por eu ter meus pais juntos, sou grato por eu ter uma família saudável, sou grato por ter bons recursos. Sim. A gente tem muita coisa para ser grato, essa é a verdade. A gente veio da favela, cresci na favela e nunca passei fome necessariamente, mas sempre foi muito apertado. Meus pais sempre fizeram o melhor por mim, mas era sempre bem limitado, e a gente hoje consegue ter uma vida legal, que a gente curte, gosta. Às vezes a gente até fica aqui em casa brincando, né? Mas quando eu estiver no nível tal, quando a gente crescer para o próximo nível, eu sempre digo assim, vai ser mais do mesmo, né? A gente só vai ampliar o que a gente já vive. Então a gratidão atrai, a murmuração repele. A gente precisa entender que a gratidão é um hábito empreendedor que Deus inclusive usa para sustentar o seu povo. É uma espécie de gatilho de multiplicação. Então eu quero te encorajar a desenvolver uma rotina extraordinária com hábitos empreendedores que são o meio pelo qual Deus te sustenta, são o meio pelo qual Deus nos sustenta. O sustento divino chega a nós porque Deus criou um método, uma forma, ele pensou um jeito. E o empreendedorismo é um meio pelo qual Deus criou para nos sustentar. Então, eu quero te encorajar a ter uma rotina matinal pela manhã interessante, que honre a Deus, busque a Deus, escolha 3 prioridades e faça suas vendas. Depois desse processo, descanse, repouse e seja grato, porque é dessa maneira, com rotina bíblica pela manhã, com prioridades, com venda, com repouso, com gratidão, que você está dentro de um ciclo de hábitos cristãos e empreendedores que sustentam você, sustentam a sua casa. Quem sabe você registra esses ganhos, essa rotina. Quem sabe você vai ter um caderno de anotação, um diário, como eu tenho, como a Vanessa tem. Você tem costume de anotar também? Então, ó, coloca aqui, ó, diante do pessoal o encorajamento. É bom você anotar, escrever sua vida, sua rotina. Daqui 5, 10 anos você vai olhar para trás, vai ler os cadernos, já te falei isso algumas vezes, você vai ver como Deus foi bom, cara. É interessante escrever os pensamentos, é muito interessante. Então eu quero te deixar esse encorajamento. Escreva, né? Eu ia falar outra coisa, mas escreva também, tem o seu caderno. Crie e viva os hábitos empreendedores que são a forma, são o meio pelo qual Deus me sustenta e te sustenta. Dessa maneira você vai ter os seus resultados, tudo aquilo que você tem sonhado, almejado. Eu quero então te convidar, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, compartilhe o nosso vídeo e comenta aqui, ó, qual que é o hábito que você vai iniciar amanhã. Eu não vou nem dizer hoje, vou te dar essa lambuja. Qual é o hábito empreendedor que você vai começar amanhã? O que você vai fazer na prática que demonstra a sua parcela nisso? Tudo bem? Fechou? Fechou. Deu para entender? Deu. É o homem do play e do display. Deus te abençoe muito. Fica conosco no próximo vídeo. Seja paternal.